Muitas pessoas me perguntam frequentemente, né? E pedem que eu faça um vídeo sobre jejum falando: pastor, quais os tipos de jejum, quanto tempo a gente tem que jejuar, o que a gente pode comer, o que não pode, tá? O que nós devemos fazer? Então, esse vídeo ele tem esse objetivo de responder quanto tempo jejuar, como jejuar, o que eu devo deixar de comer, de beber, né? E se isso é também saudável para o corpo. A verdade é que a palavra de Deus, gente, ela está recheada de testemunhos poderosos de pessoas que venceram quando jejuaram, tá? Então, eu quero começar a falar para vocês de personagens que venceram suas batalhas quando jejuaram. Em primeiro lugar, eu quero dizer que foi através de um jejum de 40 dias que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Que coisa tremenda, né? Para receber a palavra de Deus, assim, cara a cara com Deus, ele ficou jejuando 40 dias e 40 noites. Está lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 27 e 28, que diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, e escreveu nas tábuas das palavras da aliança as 10 palavras. Foi também através de um jejum que Esther convocou todos os judeus, quando ela estava lá como rainha da Pérsia, para que orassem e jejuassem com ela por 3 dias, tá? Num jejum total, sem alimento, sem comida, sem água, por conta do decreto que Amã havia conseguido que o rei Assuero promulgasse para que tivesse uma data para matar e exterminar todos os judeus. O resultado desses 3 dias de jejum e de oração é que Deus desbaratou, né, aquela conspiração, e Amã acabou sendo enforcado na mesma forca que ele fez, né, para Mordecai, né, o parente de Esther. Foi também com um jejum que Ana, tá, a mãe de Samuel, que estava super angustiada por não ter filhos, chorando muito e não comendo nada, suplicou a Deus e Deus lhe ouviu a oração. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia, né? A gente sabe que Ana tinha uma outra concorrente que também era esposa, né, do seu marido, e ela se chamava Penina, né? E Penina tinha filhos e Ana não tinha, e Penina, pelo fato de Ana ser a predileta, Penina ficava com ciúmes e ficava provocando Ana, que ela provavelmente dizia que ela tinha ventre seco, essas coisas que vocês imaginam, né? Num daqueles anos em que eles subiram até o templo, Ana estava chorando muito, e não comia nada, e não comia, nem bebia, e estava clamando ao Senhor, e Deus ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor, o seu jejum, e lhe deu um filho, a quem ela chamou de Samuel, ou Samuel, né? Por conta disso, a gente vê nas escrituras que o jejum, ele é muito poderoso para romper. O jejum é poderoso para gerar milagres. O jejum é poderoso quando a gente precisa de ter uma batalha espiritual vencida, tá? E há muitos outros personagens na Bíblia que jejuaram. A gente pode citar Esdras, Neemias, o povo de Nínive, né? Quando recebeu a palavra de que se eles não se arrependessem, eles iam ser exterminados. Davi jejuou, Ana jejuou e muitos outros jejuaram. Mas, agora respondendo à pergunta de muita gente, quais os tipos de jejum que a Bíblia nos apresenta? A Bíblia fala de jejuns que são feitos em circunstâncias diferentes, tipos diferentes de jejuns e períodos diferentes de jejum. Então aqui eu já estou respondendo para você. Pastor, eu posso fazer um jejum por tantos dias? Pode. Deus permite que você faça e que você consagre o jejum a Ele, o tanto que você sentir no seu coração. Por exemplo, Josué,
jejuou por 40 dias. Daniel jejuou principalmente por 21 dias. Paulo, nas Escrituras, tem relato de pelo menos 2 jejuns que ele fez. Isso não quer dizer que ele não tenha tido outros, né? Mas 2 jejuns são mencionados, um de 3 dias e um de 4 dias. Pedro jejuou por 3 dias e Jesus jejuou por 40 dias. Há 3 tipos diferentes de jejuns, meus queridos, que nós encontramos nas Escrituras. Primeiro é o jejum total, o segundo é o jejum normal e o terceiro é o jejum parcial. E agora eu vou explicar para vocês cada um desses tipos. O que é o jejum total? O jejum total é aquele jejum extremo, tá? E isso deve ser feito por períodos muito curtos de tempo e principalmente com o acompanhamento e a permissão do seu médico. Por quê? Porque o jejum total, gente, é um jejum em que você não come nada e você não bebe nada. Esse jejum, ele, dependendo da pessoa, pode fazer muito mal para a saúde. Então, ele precisa ser acompanhado por um médico e até ter a permissão de um médico. Quem fez esse jejum na Bíblia foi Moisés, né, que ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. O segundo tipo é o jejum que eu chamo de normal. É um jejum em que você tira todos os alimentos por um certo número de dias. Você bebe água, e aliás deve beber muita água, tá? E dependendo do tempo, se isso for mais prolongado, você pode beber outros líquidos. E até mesmo aquela sopinha rala, né? Que você cozinha ali os legumes e fica só com aquela água temperada dos legumes. Obviamente você não vai colocar mandioquinha, não vai colocar aquelas leguminosas que vão engrossar. Tem que ser aquele caldo bem ralo mesmo, tá? Mas para que você possa ingerir um pouco de sal, né? Senão a pressão cai, você começa também a se sentir muito mal, tá? Então, eu acredito que foi esse o jejum que Jesus fez de 40 dias. Porque a Bíblia diz que depois de 40 dias, Jesus teve fome. Não fala que ele teve sede. Se ele não tivesse bebido nada, certamente ele teria muito mais sede do que fome. Pessoalmente, quando fiz, Deus falou comigo, até quero dar um testemunho aqui, porque eu durante muito tempo lutei contra o peso, era uma pessoa muito compulsiva, muito ansiosa, e eu canalizava toda a ansiedade para a geladeira, tá? Especialmente de noite, especialmente coisas, carboidratos, ou massas, ou pães, pizza e leite condensado, né? Chocolate, coisas que de alguma maneira dava aquela sensação gostosa, né? Dentro de mim, mas no fundo isso era um vício, era uma compulsão. A ponto de eu nunca ter pregado na igreja sobre domínio próprio, porque eu dizia, eu não tenho, eu não posso pregar. Até que eu decidi fazer uma operação bariátrica. E depois que eu falei com o médico, estava com a data marcada, o meu espírito se entristeceu por 2 coisas. Primeiro, pela sensação de que eu seria um fracassado e que nunca poderia pregar que eu venci a compulsão do alimento. E aqui eu não quero de maneira alguma criticar quem fez, tá? Eu estava decidido a fazer e não me sentia culpado, mas como pastor eu não queria ter essa derrota na minha vida. E a segunda razão é porque o médico disse para mim que eu ia ficar com um estômago muito pequeno para o resto da vida. O tipo de cirurgia que ele ia fazer em mim, pelo fato de eu ter refluxo, essas coisas, aliás eu não tinha, né? Não tem mais. Eu tinha que fazer uma operação muito drástica. Então naquele momento, orando, o Senhor falou comigo que eu deveria fazer um jejum por 40 dias, esse de líquidos, né, que eu estou chamando de jejum normal, onde eu tomava sucos, essa sopinha rala, e durante 40 dias eu fiz esse jejum e eu perdi 15 quilos. E Deus falou, você vai fazer além disso um outro jejum, um voto de mais um ano, depois que terminar esses 40 dias de jejum, em que você vai eliminar muitos tipos de alimentos, tais quais massas, farinhas brancas e todo tipo de farinha, doces, açúcares, alimentos industrializados, todos os tipos de laticínios, né? Queijo, leite, tudo isso eu não estou comendo, só estou comendo frutas, legumes, castanhas e que mais? E grelhados.
como um bifinho, como um peixinho, um franguinho, e essa é a minha alimentação por um ano inteiro, tá? Então, esse, na verdade, é o terceiro tipo de jejum, tá? O primeiro tipo é o total, que você tira água e alimentos, não come nada. O segundo, que é o jejum normal, é quando você não come nada, mas você bebe. E dentro desses líquidos que você bebe pode ser água, água de coco, sucos, né? E até uma sopinha bem rala. O terceiro tipo de jejum é o jejum parcial, que é o jejum que pode ser interpretado de várias maneiras, tá? Uma das maneiras que você não deve interpretar que seja um jejum é aquele em que você deixa de comer das 11 da noite até a hora que você acorda de manhã. Isso não é jejum, gente. Isso é deixar de comer enquanto dorme, tá? Mas eu vou dizer para você que o jejum parcial inclui abrir mão de alguns tipos de alimentos, tá? Por um período que você determina, e até pode ser um longo período de tempo, tá? Por exemplo, é o tipo de jejum que eu estou fazendo agora, né? Que eu tirei farinha branca, tirei açúcar, tirei todos os derivados de leite, tirei os industrializados, né? Tirei arroz, feijão, estou comendo só legumes, frutas, castanhas e grelhados. Este jejum, queridos, no meu caso eu fiz por um ano. Outras pessoas fazem num período diferente. Por exemplo, esse é o jejum que Daniel fez por 21 dias. Então, o período que você vai determinar para jejuar, aquilo que Deus propuser no teu coração, tá? Então, esse é o exemplo mais clássico desse jejum, é o de Daniel, quando chegou na Babilônia. Ou seja, ele chegou na Babilônia, ele chegou juntamente com outros jovens, e o eunuco, né, que cuidava dele, né, o Aspenaz, diz que eles tinham que ser ensinados na cultura babilônica, na língua e também nos costumes. Isso incluía alimentos. E ele pediu que ele não comesse aqueles alimentos sacrificados, né, aos ídolos daquele tempo. E o Aspenaz permitiu, e ele, depois de um tempo, estava numa condição ainda mais saudável. Então ele comia, ele bebia, só que ele não comia alguns tipos de alimentos. E lá no capítulo 10 de Daniel, nós temos uma outra condição semelhante a essa. Quando ele está jejuando, ele está muito triste com a condição de Israel, está pedindo respostas para Deus, e depois de 3 semanas, de 21 dias, chega o anjo Gabriel dizendo que no primeiro dia que ele começou a orar e jejuar, ele partiu. E aí houve aquela batalha espiritual, o principado da Pérsia não deixou Gabriel entrar, mas Daniel continuou orando, jejuando, e aí Deus mandou Miguel, o arcanjo, botou para quebrar, e o príncipe da Pérsia não deu conta de Miguel, e aí Gabriel continuou vindo para trazer aquela mensagem até Daniel. Então, você percebe aí a importância e o poder do jejum, né? Na batalha espiritual, nas conquistas, nas bênçãos. Quer dizer, nós vimos um caso de Esther, que foi o desbaratamento, né, de um complô político. Nós vimos o caso de Daniel, que foi a vitória na batalha espiritual. Vimos o caso de Ana, que foi uma resposta de um desejo do coração, que era ter filho. Ou seja, o jejum ele tem poder para muitas coisas. Mas, em terceiro lugar, eu quero falar sobre a duração do jejum. Muita gente me pergunta, pastor, tem uma duração certa na Bíblia? Gente, varia. Nas Escrituras a gente encontra jejuns de 3 dias, de 7 dias, de 21 dias, de 40 dias. Mas isso não quer dizer que não possa ter de 5 dias, de 10 dias, não é isso? Hoje, por exemplo, os judeus fazem, nesse período, né, chamado de Teshuvah, os 10 dias que antecedem o Yom Kippur, eles também jejuam, né? Alguns jejuam até mais tempo, jejuam um mês inteiro. Então há referências na Bíblia de, por exemplo, jejuns pela metade de um dia, 12 horas, e jejuns de 24 horas também. Então não existe uma fórmula certa. O tempo você que escolhe, de acordo com, primeiro, as circunstâncias. Se a guerra é grande, jejua mais tempo. No meu caso, por exemplo, jejuar uma semana não ia resolver meu problema. Eu tinha que dar uma
paulada, né, na compulsão, no meu estômago e até mesmo na obesidade. Então, o jejum para mim vai ser o jejum de um ano inteiro. Sabe, Deus falou, olha, o primeiro passo é um jejum muito mais drástico, mas depois você vai continuar jejuando para que você aprenda a dominar o seu corpo e não mais viver debaixo de compulsão. Então, eu queria dizer para você que você vai ficar surpreso. Se você nunca jejuou, começa, por exemplo, parando de comer às 6 horas da tarde e vai comer só no outro dia. Você vai ficar pelo menos aí umas 4, 5 horas acordado, sem comer, e vai passar a noite inteira. Depois vai ampliando as horas do dia, começa a pedir a Deus direção e você vai ficar surpreso como o jejum muda a sua vida. Mas eu quero falar uma coisa muito importante que eu quero que você guarde, meu querido. Se o jejum não te custar nada, não vai custar nada para Deus também. Ou seja, o jejum, ele é primeiro uma oferta de sacrifício para Deus. Uma oferta de você estar disciplinando a sua vida, disciplinando o seu corpo, disciplinando a sua fome para se dedicar a Deus, à oração, a um tempo com Ele. Não adianta nada passar fome e não ter esse tempo de leitura bíblica, de oração, né, de comunhão com Deus. Agora, em jejuns longos, como eu fiz, não deixe de tomar líquidos, água de coco, alguns sucos, como de laranja, por exemplo, para repor o potássio, tá bom? E até mesmo sopas ralas, para que você possa ter o sal no seu corpo, senão você vai começar a ter quedas de pressão muito grandes. Eu quero concluir dizendo que na próxima mensagem eu vou falar muito mais sobre o propósito do jejum e vou dar outras dicas muito legais, muito importantes. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você possa compartilhar. Se ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve, clica também no sininho para receber notificações. Amo vocês, em nome de Jesus eu os abençoo. Amém. Glória a Deus. Um beijo no coração. Se você está ligado aqui nas minhas redes sociais, já deve estar sabendo da Masterclass que eu estou fazendo, chamada Os Códigos da Bíblia. Mas eu tenho mais uma novidade para você. Além de trazer para você diversos códigos sobre a Bíblia, que a maioria dos cristãos não conhece, esse dia da Masterclass também é muito importante para mim. É nesse mesmo evento que eu vou fazer o lançamento do curso do meu coração. Algo que eu sempre sonhei fazer. O curso Panorama da Bíblia. Uma formação inédita, onde eu cuidadosamente preparei um estudo sobre cada livro da Bíblia, para você enxergar tudo que eu enxergo na hora de ler a palavra e poder interpretar por si mesmo os códigos da Bíblia. Não perca, vai ser incrível. Garanta já a sua vaga. Te espero lá.